Fala galera, tudo bom? Aqui quem tá falando é o Coreia e este é mais um capítulo do quadro Releitura de Artigos. Vamos falar sobre tudo o que você precisa saber para usar o Bitcoin com segurança, do básico ao avançado. Logo após a vinheta. Esse conteúdo é uma releitura do artigo escrito por Anthony Allen, publicado no site Bitcoin Magazine. Quem quiser ler o artigo na íntegra, que está em inglês, o link estará na descrição. Chega de enrolação e vamos lá para o conteúdo. Para ter sucesso, o Bitcoin deve ser atraente e intuitivo para todos os tipos de usuários. Criar um sistema que atenda às necessidades de todos igualmente é uma tarefa árdua e constante, mas tudo fica fácil por meio da colaboração. Existem quatro camadas fundamentais de usuários que precisam ser definidas para que sejam protegidas. Cada camada cria as fundações para a próxima. São essas camadas que irão nos ajudar a modelar o futuro do ecossistema, construído com base nos princípios de segurança, usabilidade e privacidade. Hoje em dia, o Bitcoin tem uma barreira mínima de entrada. Com alguma integração simples e leitura básica sobre criptomoedas, qualquer um pode assumir o controle do seu dinheiro, sem letras miúdas em um contrato, retendo a total propriedade das moedas por tempo indeterminado. Este é um momento crucial na atual sociedade e veremos muita resistência. Décadas de economia fiduciária especulativa desviaram riquezas de comunidades com baixa alfabetização financeira e concentraram o poder nas mãos dos ricos. Habilidades financeiras básicas não fazem parte dos currículos escolares, levando a gerações de pessoas presas em uma espiral de dívidas devido à má administração das finanças pessoais. Ao invés de continuar nessa tendência de dívida, empréstimos e inflação, os usuários de Bitcoin estão unidos na busca por uma moeda mais prática, auditável e acessível. Antes de começarmos a examinar as camadas de conhecimento que podem se aplicar aos usuários individuais, é importante afirmar que não é preciso ser um hacker para roubar as criptomoedas de outras pessoas. Modelos teóricos de ataques ao Bitcoin e a criptografia SHA-256, que é a proteção dessa moeda, são interessantes, mas totalmente irrelevantes. A pessoa que possui as chaves privadas é o maior vetor de ataque. Por esse motivo, é importante estar ciente de quais informações fornecer ao falar com as pessoas, seja na internet ou na vida real. Segurança de operações, ou OPSEC, é um termo usado para descrever uma abordagem consciente para regular quais informações compartilhar com outras pessoas e que pode ajudar a nos tornar menos suscetíveis a ser um alvo em potencial. Vamos explorar a ideia do seed, que nada mais é do que as palavras que precisamos memorizar para fazer o backup da nossa carteira, e como o seu compartilhamento significa perder o saldo de Bitcoin, e como até mesmo revelar uma ou duas palavras torna um ataque de força bruta muito mais fácil. Se por acaso memorizou as palavras ou mesmo algumas delas, certifique-se de nunca mencioná-la em uma conversa. Isso pode parecer óbvio, mas o bom OPSEC vai além. Nem mesmo devemos mencionar a ideia de possuirmos criptomoedas. Assim que esse tipo de informação é revelada, várias perguntas são levantadas, como quanto possuímos, quando compramos e como armazenamos. E todas essas informações podem ser utilizadas contra nós. Não é preciso muito para cuidarmos dos nossos bitcoins. Proteger moedas a longo prazo é uma questão de seguir as melhores práticas e estar à vontade com elas. Existem várias maneiras de melhorar a privacidade e usar as funções avançadas, mas a única etapa crítica é saber como cuidar da seed da nossa carteira. Essa é a principal razão pela qual a Trezor existe, para garantir que os novatos estejam equipados para desfrutar das criptomoedas com segurança. A moderna segurança é baseada na probabilidade. As seeds da carteira são usadas para gerar chaves Bitcoin e são consideradas seguras porque a chance de gerar uma ao acaso é quase tão improvável quanto escolher um átomo específico em todo o universo. A única maneira de perder nossos Bitcoins é por meio do manuseio incorreto ou fraude, que podem ser evitados por meio de uma educação adequada. Contanto que os usuários estejam corretamente instruídos no início, terão todo o conhecimento
que precisam para holdar suas moedas pelo tempo que acharem adequado. A educação é a chave para usar o Bitcoin com segurança, mas para que todos tenham essa educação, ela deve ser simples e se adequar a um mantra universal. Os iniciantes precisam de ajuda e de uma proposta simples. Precisam saber o básico das transações e como fazer backup da carteira com segurança. Todas as demais informações podem vir depois, pois não são tão importantes quanto isso. Por isso, vamos citar 3 informações que devem ser sempre lembradas quando o assunto é segurança dos bitcoins. Primeiro, mantenha apenas cópias físicas do seed da carteira. Ao fazer cópias digitais, estamos replicando essa informação em uma máquina que poderia ser comprometida, anulando toda a parte relacionada à criptografia. Além disso, deixar a informação na nuvem ou em caixas de e-mail significa que não sabemos nem a quantidade de vezes que isso foi replicado, muito menos onde estão localizadas essas informações. Segundo, se você não tem as chaves privadas ou seeds, as moedas não são suas. Sempre que mantemos nossas criptomoedas em uma exchange ou em outro sistema onde não temos acesso às chaves privadas ou aos seeds da nossa carteira, corremos o risco de perder todo o saldo do dia para a noite. Enquanto nosso saldo estiver em uma carteira onde não temos as chaves privadas, o nosso dinheiro pode ser retirado a qualquer momento sem nosso consentimento. Terceiro, as transações são irreversíveis. Se dermos as criptomoedas para outra pessoa, ela não será mais nossa. Não há como reverter uma transação. Então, muitos golpistas tentarão atrair os usuários novatos se passando por celebridades e oferecendo investimentos com alto retorno, vulgo pirâmides financeiras. Para a maioria das pessoas que procuram Bitcoin, isso é tudo que importa. Para os outros, essa informação é um ponto de partida, que assim que entenderem podem continuar seus estudos sozinhos, aprendendo como ter mais privacidade, executando nós ou até mesmo desenvolvendo suas próprias blockchains. O hardware e o software usados para o Bitcoin também são intrinsecamente seguros. As carteiras de hardware Trezor armazenam o seed com segurança, isolando-o das comunicações de rede, com regras rígidas de quando pode ser utilizado. O próprio Bitcoin também é, até o presente momento, indecifrável. O custo da força bruta necessária para que uma chave privada seja quebrada custaria mais dinheiro do que jamais existiu. Isso só analisando os custos relacionados à eletricidade necessária para tal ato. Embora os computadores quânticos um dia mudem essa realidade, levará décadas para isso, e o desenvolvimento da criptografia resistente a esses computadores já está em andamento. Depois que a pessoa entende a estrutura básica de segurança que está em vigor, funções, recursos e efeitos colaterais interessantes podem entrar em ação. Se o primeiro nível sobre ser um usuário de Bitcoin é saber tudo sobre segurança, ou seja, proteger o seed da carteira, o segundo nível tem a ver com privacidade. Para se tornar mais competente, é importante entender que, embora o endereço de Bitcoin seja uma sequência anônima de caracteres, quaisquer dados que associemos a ele podem ser usados para nos identificar como sendo donos do mesmo. Qualquer pessoa que use a rede Bitcoin pode ver todos os endereços e o saldo exato de cada um, bem como para onde os fundos estão sendo transferidos. Isso é essencial para o funcionamento da rede, portanto, cabe ao usuário limitar a quantidade de dados que compartilha. Isso geralmente é uma boa prática em qualquer lugar na internet, mas é especialmente importante quando falamos sobre Bitcoin. Sem saber quem é o proprietário das chaves de um endereço, a chance de um ataque de engenharia social é reduzida drasticamente. Poucas pessoas podem comprar Bitcoin sem fornecer informações de identificação pessoal. Isso significa que, a partir do momento em que pagamos pelos bitcoins, nossas moedas podem ser vinculadas a nós, o que é indesejável por vários motivos. Para restaurar a privacidade, várias ferramentas foram desenvolvidas, principalmente mixers e máscaras de rede. Mixers como o CoinJoin, que fará parte da Trezor Street a partir de 2021, pegam as moedas de diferentes fontes, misturam-nas em uma transação e enviam o resultado de volta de uma forma que não seja possível rastrear diretamente de onde veio as moedas. Máscaras de rede como o projeto Tor tornam quase impossível ver o endereço IP de origem, o que significa que nenhuma transação pode ser rastreada até o nosso computador. Outro recurso que deve ser explorado nesse nível é o que chamamos de backup Shamir.
Depois de aprender a cuidar da nossa seed, a parte mais importante para nos qualificar como usuário Bitcoin é considerar o uso de uma seed que foi dividida em várias partes, conhecida como Backup Shamir. Esse é um padrão exclusivo criado pela Satoshi Labs, que cria várias listas de seed de palavras que devem ser combinadas para gerar a carteira. Embora apresente uma complexidade a mais, pode ser adaptado ao indivíduo para garantir que a perda de um ou mais palavras não o bloqueie de acessar seus fundos. No passado, a passagem do primeiro para o segundo nível era formidável. As ferramentas descritas acima foram integradas a interfaces das carteiras, como o Trezor Switch, de uma forma que qualquer pessoa pode usá-las, tornando mais fácil para os usuários não técnicos desconectarem suas identidades, além de melhorar os backups. Esse processo se deve muito ao fato do Bitcoin e da Trezor serem tecnologias de código aberto, permitindo que especialistas desenvolvam maneiras intuitivas para os amadores utilizarem o Bitcoin em todo o seu potencial. Onde as camadas 1 e 2 são usadas para fornecer proteção avançada com pouco conhecimento técnico, os usuários que exploram as camadas 3 e 4 estão expostos a mecanismos que podem causar problemas se usados de maneira incorreta. Por isso é recomendável que avancem gradativamente e façam suas próprias pesquisas antes de utilizar as ferramentas avançadas que estão presentes na internet. E assim terminamos o artigo de hoje. Lembre-se que o link do artigo original está aqui na descrição. Qualquer dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo, caso esteja no YouTube. Ou, caso esteja ouvindo o nosso podcast, entre em contato conosco pelo Instagram, @coreaconk. Tudo junto. Até o próximo capítulo e tchau!